Oi, Está me ouvindo? tudo bem, e você? Sim, e Tudo você, bem. me escuta bem? Super. Vai. Vamos só esperar um pouquinho, porque eu acho que agora ó, a galera tá subindo, tá entrando. Primeiro eu queria dizer seja bem-vinda. Obrigada. Aí a galera entrando. Gente, para quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, tá? A gente tá no circuito em casa. Então pode ir chegando, chamando todo mundo, porque a conversa vai começar já já. Para todo mundo que está entrando, a gente vai lembrar que essa conversa, toda a programação está sendo feita, tá? Respeitando todas as medidas de segurança. Então, tá cada um no seu lugarzinho, protegidinho, para a gente poder conter esse momento que a gente está, né? Eu vou fazer a apresentação, aproveitar que o pessoal está subindo, e aí já deixar para você e para a Maís, tá bom? Beleza. Então, o Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a gente tem uma parceria com a Fundação Municipal de Cultura e com o Cirque, tá? Meu nome é Andréia, para quem não me conhece, eu sou atriz, eu sou arte educadora, trabalho no teatro, no cinema. Estou aqui para apresentar hoje a live e a gente vai trazer alguns temas hoje. As meninas vão conversar sobre algumas coisas que atravessam os curtas-metragens Estado Itinerante, Poder e Pare e Siga, tá? Elas vão falar algumas coisas hoje que atravessam um pouco sobre as perspectivas, as narrativas desses dois curtas. Para quem não viu, vale muito a pena, são dois trabalhos incríveis. A gente tem a presença da Ana, que está aqui com a gente hoje. Ela é roteirista, diretora cinematográfica, e a Maís, que é curadora e produtora da Mostra de Cinema Imagem dos Povos. Se eu tiver falado alguma coisa errada, pode me corrigir, tá? Só para lembrar para todo mundo que está aqui, a live ela está sendo transmitida aqui no Instagram, no YouTube da Fundação Municipal e no Facebook e Instagram também do Circuito Municipal de Cultura. Então, se você estiver mandando para alguém o link falando e a pessoa não tiver Instagram, pode falar que a gente está nesses outros links, nessas outras plataformas também, tá joia? Então, boa live para todo mundo que está aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Ana. Eu ainda não vi a Maís, mas que ela também seja bem-vinda. Bom bate-papo. Eu vou ficar aqui acompanhando com todo mundo, tá joia? Tá joia. Tchau, tchau. Até daqui a Tchau, pouco. tchau. Até aqui. André, obrigada pela apresentação. No futuro próximo, o Instagram vai permitir que a gente tenha mais uma pessoa para poder. Vai dividir a tela em quatro, quem sabe? É, um futuro bem próximo. Imagino que eles estão ansiosos já trabalhando nisso. Com a quantidade de live, né? De encontros É, por aqui. ao mesmo tempo, é uma ideia muito interessante porque também concentra em duas pessoas, né? Porque quando a gente participa de muitas conversas com mais de duas pessoas na internet, fica às vezes difícil de saber quem está falando. E também é um formato interessante. Sim, Vamos ver o que aguarda o futuro próximo. é. Vamos ver. Menina, Bem, se apresenta, se apresenta um vamos pouco mais. começar. Bom, a Andrea iniciou as apresentações, né? Para todo mundo que está aí nos assistindo, muito obrigada, né? Por dispor um pouquinho do tempo desse bate-papo aqui. Eu sou Ana Carolina Soares, hoje eu sou roteirista e diretora da Itinerante Filmes, que é uma produtora que eu criei com o intuito, que eu fundei com o intuito de
realizar os meus projetos autorais, né, de cinema, assim. E eles têm muito um viés de questões sociais e cotidianas, assim, que me atravessam. Então, os dois primeiros curtas que eu desenvolvi foram voltados para questões de gênero, né, de violência de gênero, que é o estado itinerante logo após. E agora eu desenvolvo um documentário que é o Ausente, que fala da exclusão, né, escolar, assim, das escolas públicas, que é muito mais conhecido como evasão escolar. Anteriormente a isso, eu tinha trabalhado como AD durante 6 anos, né? Assistência de direção. O meu primeiro curta eu fiz quando eu saí da faculdade de cinema, que foi um documentário, La Carmélia. E eu cheguei na direção, fazendo docs para TV, fiz uma websérie chamada Maria Aragão, Realidade Brasileira, que foi uma direção Uhum. também. E hoje, então, eu escrevi uma série, fiz parte, né, da equipe de roteirista da série Água de Plantar, para o canal Futura. Então, sempre nesse híbrido aí, ficção, documentário e roteiro e direção. Muito bom. Bem, e para quem não me conhece, eu sou a Maís, sou curadora e também produtora do Imagem dos Povos. O Imagem dos Povos, que esse ano faz 15 anos, eu estou com ele desde o início. Antes eu era uma intérprete, depois fui assistente, e aí eu fui cada vez mais me envolvendo com o projeto, e desde 2010 eu faço parte da curadoria. E eu acho que é uma carreira, né? Tipo, metade da minha vida Dedicado. envolvida com o Imagem. Na produtora também eu sou roteirista e produtora. Trabalho tanto com projetos aqui de Minas como projetos de outros estados, Rio e São Paulo. Nesse momento a gente está finalizando um game, que eu sou roteirista e produtora dele, um documentário que ganhou o edital do BNDES e um SSA que a gente está finalizando agora, que eu também sou produtora e roteirista dele. E alguns outros projetos que a gente está desenvolvendo aí, mas na área que vai desde documentário a game, passando por séries de televisão. Aqui a gente se diverte com o audiovisual. Tá bom. Múltiplos, né? Só assim, para falar de perspectiva, perspectiva é multiplicar mais. Exatamente. Não, não tá bom. Mas eu acho que tem uma característica do audiovisual, e audiovisual que a gente faz aqui em Minas, essa possibilidade de você ir para todos os campos, né? Talvez, como a gente é um mercado que agora já está bem mais profissional, mas que foi se profissionalizando nesses últimos, posso dizer até esses últimos 15 anos, vai de pedacinho em pedacinho, e agora tem uma marca mais forte, a gente poder navegar entre todas essas áreas e ir aprendendo e criando afinidades, né? Dentro das diversas áreas e possibilidades do audiovisual. Sim. Eu vejo, é isso mesmo, os últimos 10, 12 anos, né, ou 15, não sei, mas Uhum. tem uma questão forte também que eu acho que a gente deve trazer, né, que é a questão das políticas públicas, né? Eu acho Sim, que ela influencia muito um crescimento assim regional e influenciou, né? As questões afirmativas, né, que possibilitou muita gente a realizar sim, filmes, e aí, enfim, e aí a gente chega num momento em que está está muito congelado. O crescimento ele foi abruptamente, praticamente cortado. Então, é um trabalho de 15 sim. anos que a gente está falando, né? Um trabalho que democratizou muito os meios de produção, assim. Eu lembro que a minha perspectiva na universidade era muito diferente do que foi 5, 6 anos depois que eu entrei no mercado de trabalho, e justamente por essas questões, assim.
A gente consegue perceber, assim, né, o mais forte nos últimos 7 anos, né, o Prodave de 2013, ele vai inaugurar um novo momento de produção, Sim, mas ele só foi pago em 2015, então tem, assim, são 5 anos de produção no final das contas, né, que realmente foram incentivados e deu essa pluralizada no dinheiro mesmo, fazer com que mais pessoas pudessem produzir em mais lugares do país sim. e Aí, contar mais histórias, né? falando assim os nomes, né? O Prodave, o FSA, agora os acordos regionais, que são importantíssimos Sim, para o crescimento BH na, o BH nas telas, né? nas O, telas, foi o último. Foi uma mudança que a gente teve em 2019. uhum. É final de 2018, né? Acho que o anúncio do edital do BH nas telas é em 2018 para 2019 e 2020. É É, isso? é isso, Acho que é isso. isso. Mas o edital ocorreu em 2019. Isso. Esse é um lugar importante, eu acho, né, da gente trazer, assim, porque toda luta agora para que continue esse processo das políticas públicas, as pessoas Sim. precisam entender para se juntar e para, enfim, fortalecer o setor, porque realmente a gente tem uma perspectiva muito triste se continuar dessa forma. É como se não tivesse um entendimento do que é o setor industrial do audiovisual, né? Como não entende a gente como indústria e por isso fala assim, esses artistas não precisam disso, eles são um bando de gente à toa, quando na verdade nós somos uma indústria que move. Imagina, nesse momento as pessoas estão em casa bem, relativamente, porque elas têm coisas para assistir. Elas podem escolher, não só tem um programa destinado, elas têm um cardápio de programas, um cardápio de possibilidades, e isso só é possível com fomento. Sem fomento não tem como produzir. Nós estamos chegando, fico pensando, quem no próximo ano. Agora, daqui a um ano nós temos um problema. Nós vamos estar consumindo Sim, mais produtos de fora de novo e poucos produtos nacionais por causa dessas paralisações. E nós temos ainda a situação real do Covid que não nos permite fazer produções fora. Então, nós temos duas questões ao mesmo tempo. A gente não tem novas verbas sendo colocadas de forma reais, né? Porque estão se abrindo muitos editais, mas com valores que são incompatíveis com o que o mercado necessita para fazer produção. São só a paga que a gente ainda também não sabe como vai resolver, porque depende de uma intenção, né, que vem aí. Não adianta só o nosso prefeito, mas tem que ser prefeito, governador e outras autoridades. sim, sim. Municipal, estadual e federal, porque é realmente É, isso, não vê como eu nem digo uma indústria, mas né, uma classe que alimenta o mercado, e eu acho que a cultura, enfim, ela é o desenvolvimento humano, ela tem que ser sim pelo sim. Estado, né, desenvolvida pelo Estado, sim, porque uma outra questão, não é somente uma questão de indústria, né? Agora, isso alimentar a indústria ainda está junto com isso, ter né, um crescimento é muito importante também, assim, no sentido de que acaba somando, né, a questão Uhum, cultural com a questão, mas a mim, assim, eu acredito que não é a questão principal. uhum. E aí também tem
projetos, você falou dos editais emergenciais, né? Que não são pessoas, né? Uhum. Nesse sentido. E o que é preocupante é que desde 2019 a gente vem com esses fundos que a gente falou, FSA, Prodave, né? Parado, muito, trabalhando muito pouco, acho que 20%, nem, né? Que conseguiu caminhar, então o setor realmente está paralisado praticamente com essas, né, desde 2019. Não é só uma relação da Uhum. pandemia, assim. Isso é Sim, o que preocupa, né? Se, assim, a pandemia é um novo cenário, é um agravante. é um agravante que já iria impactar bastante, que já impactou bastante, mas a gente tem esse outro agravante que é um setor praticamente paralisado há 1 ano e meio, né? Uhum. Então, pessoas que poderiam estar trabalhando hoje, por exemplo, as pessoas que foram contempladas no BH nas telas, né? Poderiam, não Uhum. sei, remotamente, quem pode trabalhar em casa, enfim, com pesquisa, alguma coisa assim, não estão, né? Então é bem preocupante mesmo, assim, o momento. Mas vamos falar então um pouco sobre aquilo que acalma as pessoas, que são os filmes que estão no circuito, que primeiro vamos falar um pouco do Estado Itinerante. Eu assisti ele algumas vezes e eu também assisti o logo após. E eu fiquei muito impressionada com a sua forma de contar histórias, né? É, é, é muito pelo não dito e pela aquilo que é peculiar das mulheres. A gente consegue entender a história porque a gente sabe que está vendo a história de uma mulher. E a gente vai montando os pedaços aos poucos, né? Com cada cena ela vai nos dando um pouquinho mais sobre que história é essa, o que está acontecendo. E eu fiquei muito impressionada assim, com a forma como a linguagem que você desenvolveu. E queria que você falasse um pouco, então, para quem não assistiu ainda, contasse um pouco sobre o filme, como foi o processo de fazer o Estado Itinerante e desdobramento. Sim. Bom, o estado foi um tempo longo, assim, né, que o filme ficou, digamos assim, numa preparação, né, para filmar. Eu, eu tinha um roteiro que falava sobre violência doméstica e logo depois eu criei uma personagem que era para um conto, que era uma cobradora de ônibus. E aí, da junção dessas duas escritas, eu fiz o roteiro do Estado Itinerante, que foi crescendo à medida que foram entrando essas personagens na história, né? Que são as Uhum. cobradoras. Eles até falaram para a gente, né, para falar dos trabalhos que nos inspiram, eu acho que a questão, eu sempre amei o Iracema, uma transamazônica, assim, como uma atriz que tivesse o dispositivo para conseguir tirar, né, que tivessem Sim. ambientes naturais, documentais e tal, e aí eu carreguei esse Iracema durante muito tempo, assim, né, que eu gostaria, li a biografia do Bodansky, aquela coisa com o filme. Uhum. E foi assim que eu persegui muito, tinha essa questão do documentário já, né, no trabalho e também por gostar muito de ficção. Então eu fui atrás dessas cobradoras, de conversar com elas, eu vi a Silvinha falando, conversando com elas trouxeram muitas coisas para o filme, né? Acho que foi um processo Uhum. de falar o que estávamos contando mais do que estudar um roteiro ou uma coisa assim, mas
o roteiro do Estado ele é bem estruturado nessas conversas, que foram conversas sobre opressão não só doméstica, mas urbana, né? A questão do trabalho, assim, que é tão caro para a mulher, né? E que sempre há um viés de opressão no trabalho. Então, eu juntei essas três perspectivas que eu achava, né? Esses três braços, assim, que eu achava que era importante trazer para esse filme, né? Da mulher trabalhadora, da mulher na que vive opressão dentro de casa. Tem aquela cena do motorista, dá vontade de esganar o motorista, que cara mal educado. E a gente vê eles, né? A gente consegue, na hora que ele fala com a pessoa, eu já ouvi esse motorista antes, sendo essa pessoa. Nossa, com certeza, com certeza. E assim, só elas mesmo para trazer toda essa ideia de como é o dia a dia ali, né? Dessa coisa de Uhum. ter que dormir No meio do no caminho para poder. banquinho, ter que dormir no banquinho da garagem para voltar para casa no outro dia de manhã, porque a escala é de madrugada, enfim, detalhes que só quem está na lida ali poderia trazer para o filme mesmo. E uma outra perspectiva assim de referências muito do John Cassavetes, né, que é um cineasta também que eu gosto muito, Agnes Varda, Uhum. são referências que eu levei junto com o Estado Itinerante sempre, e muito importante o Edward Hooper com a série Mulheres, que são as pinturas, né? E que aí eu acho que é a questão da linguagem que você falou, né? Que aquelas pinturas me perturbavam muito no sentido dessa opressão que não está ali presente no quadro, né? Mas que é Uhum. sentida por um estado, por uma posição que está a mulher, pelos significados que as pessoas que estão vendo, né, colocam. Sim. Então, enfim, eu acho que tem muito essa relação, assim, como, como eu vou dizer, assim, pro clima do filme, né? Que, Sim, que é sim. também, que é também muito no suspense, né? E é muito feminino, né? Porque é o detalhe, assim. A gente vê-la ouvindo um esculacho do motorista, ela e a cachorra no portão. Aquela cena dela, você fica assim, ai meu Deus, será que vai entrar? Não vai entrar? Será que alguém vai aparecer ou não vai aparecer? Né? Qual que vai ser a. Você fica até aflito. E aquele momento que ela tá com a colega, né? Porque a gente começa acompanhando ela no momento em que ela ainda não está enturmada. E ela É. vai ficando enturmada. E a gente vai percebendo isso. Até ela poder ter o acolhimento na casa de uma das meninas. Então, né, tudo isso a gente vai acompanhando até ela conseguir. A gente pode dar spoiler? Tá, eu acho que ainda está online, né? Não sei se É. dá Então, assim, para. a cena final, meu coração apertou. Pra não falar. O maior apertou. Eu falei, ai meu Deus. Vai, 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 vai. De usar os elementos do bairro mesmo, né, como um É, suporte para dar esse suspense. Os elementos, assim, não é do bairro, mas de um lugar que para mim sim. é familiar e que para mim são formas de opressão, né? Os carros de funk, os Sim. carros que passam e que nos fecham na rua, é, enfim, As as motos. motos. E aí utilizar desses meios assim para, né, que são reais, que são coisas que Uhum. a gente vivencia muito na rua, né, no espaço urbano, e dar a eles
tom do suspense, eu acho que é uma coisa que né, somou muito no filme, assim, porque é dessa forma que eu acho que dialoga mesmo com a maioria das mulheres, né? É. Eu achei assim. Muito massa. E logo após, a gente, quando vocês tiverem a oportunidade também de assistir, também segue nessa mesma linha, né? A gente tem são os detalhes que vão contando a história, Sim, que é assim, impressionante. E aí, no outro lado, né, assim, se a gente colocasse numa linha, assim, aí você tem o filme que é contado por detalhes, tem o filme que é contado, que conta tudo de uma vez, fala tudo na cara, é o Poder, poder, da Sabrina Rosa. A Bruna. Sassá, assim, o dia que ela postou que ela estava fazendo, acho que um crowdfunding para fazer o filme, ela fez um teaserzinho, assim, eu olhei assim e falei, cara, que da hora! Vamos colocar aí que são 4 mulheres super poderosas aí, arrebentando. e essa ideia de que São demais mesmo. Filme demais, poder. Fiquei bem abismada, assim. É a questão da linha narrativa principal e essa forma, esse jogo com as 4 de poder mesmo, né? De heroínas, né? Que tem um recorte, as heroínas que a gente sempre vê no cinema, né? Tem sempre um recorte e ela vai ali, tira esses, né? Muda essa uhum. chavinha, vira a perspectiva de raiz mesmo. E coloca assim como que é um filme da pauta, né? Assim, tudo que precisava ser falado, vamos falar disso agora, que é Sim. para não deixar para falar depois. E a gente tem aí tipo 4, para quem não assistiu o filme, são 4 amigas, mulheres negras no Rio de Janeiro, e seus cotidianos, e um cotidiano que tem de tudo, tem parceiro abusivo, Ah, tem, a gente está falando a gente tá falando de periferia, então a gente também está falando de roubo de dinheiro, de doação, a gente está falando de empregada doméstica e a relação com patroas, a gente está falando também do Rio de Janeiro, sim. né? E vamos lá. E estão falando de mulheres adolescentes, não, jovens adultas, ingressantes da universidade. A Uhum. ocupação das mulheres negras periféricas na universidade no Rio de Janeiro. E tudo que vem com isso, né? Então a Sassá pegou essas 4 personagens e colocou junto para poder falar assim, olha, e se o dia que fala basta, né? Na verdade elas vão tomar um banho de cachoeira num dia do basta, tipo, Uhum. já passou. E aí elas são energizadas por essa água mágica e elas viram super heroínas, mulheres super poderosas que são capazes de fazer tudo e acabar com qualquer opressor que passar no caminho. E essa Safa conta isso de forma muito leve, né? Porque ela faz uma brincadeira aí com o que a gente conhece de HQ, Sim. joga os efeitos. As questões das mulheres negras também, né? Ancestralidade, né? A questão das águas, de aterrar, assim, eu acho que essa energia, esse poder, ele é muito real, assim, né? Para enfrentar Uhum. tudo que elas passam, assim. E E elas aí enfrentam juntas, né? essa brincadeira desse universo tão pop, né? Não uma brincadeira, mas Uhum. essa construção desse universo pop, assim, de HQs, de heroínas, com esse lugar, né, da questão da ancestralidade africana, como as mulheres lidam com isso, eu achei, enfim, que ela soube dar força do filme mesmo, porque a partir desse dia tudo muda, né? Tudo muda. E tudo muda junto, né? Que assim, elas como grupo, elas vão lidar com o que vier. Que aí tem até uma cena que sugere, será que vai ter uma sequência?
Estão esperando, viu, Tatá? Sequência, a gente quer o 2. Com certeza, com certeza. E é legal que eles, né, pediram para a gente falar dessa questão do protagonismo feminino. Não sei se a gente continua aqui com o Pare e Siga um pouquinho, ou fala disso, porque parece que o tempo está Ah, tá fala 10 um pouquinho do Parecido minutinhos, e eu já acho. vamos. Que É, aí falta o, 10 minutinhos, eu acho, de falar aqui. no, o Pareciga, ele é protagonizado pela Zora, né? A nossa grande Zora, não sei se ela tá online. É, tem muitas coisas para falar, mas a coisa mais. Vamos pegar só da história. Quem não assistiu o filme, eu vou falar de spoilers. Curta, É, então, para quem está entrando agora, não sei, mas eu acho que todo mundo está um pouco acompanhando, assim, todo mundo que está. quem não assistiu ainda, o Poder e Pareciga ficam até amanhã. O itinerante também? Eu acho que sim, também. Então, vocês têm até amanhã para assistir. O Pareciga é do Gilberto Scarpa, os atores são a Adira Assunção e a Zora Santos. A Zora, Sim. ela interpreta o papel da Francisca, que ao ouvir um programa de rádio junto com o esposo, quando eles estão dirigindo, ela resolve contar o dia que ela desistiu do marido dela. A história que está no fundo é a história de uma garota de programa que está procurando o amor. O amor que ela procura é alguém que goste dela, que respeite ela, que goste de música e que não bata nela. E aí a Zora, a personagem Francisca, vira e fala assim: teve um dia que você falou uma coisa e eu já não devia ter falado aquilo. E ela começa então a contar uma história de traição. Um dia que ela se apaixonou por um outro homem, que ela quase vai embora e ela decide ficar. No desenrolar da história, a gente vai assim. Extremamente. Ela vai contando, você consegue imaginar, ver todas as cenas, assim. E para quem é um pouco mais velho vai lembrar, quem não é, não vai saber, eu conto agora. Esse é um. Ela está fazendo uma referência às Pontes de Madison. Uhum. E aí, depois você vai ver o filme de novo e você consegue ver ela no lugar da Mary Streep. Porque as descrições são muito boas. Parecido. É. E no final eles não passam de uma pegadinha dela com o marido dela, que fez uma piadinha sem graça, ela resolve então dar um troco cinematográfico. Ele é lançado no mesmo ano em que a gente começa a acompanhar muitos filmes com protagonistas maduros. A gente sai de ver só jovens de 20, no máximo 30 anos como protagonistas e a gente começa a ver mulheres e homens mais maduros sendo os protagonistas da história e a gente vai assistir essas histórias e não High School Musical e seus amigos. Sim, eu acho isso muito positivo também, no filme, assim, é uma coisa que eu acho muito interessante. Também a questão do casal, né? Um casal Uhum, negro, que eu acho que é muito importante a gente ver, né? Sem sim. nenhum estereótipo, nada, né? Assim, um casal negro. E o diálogo com o rádio, né? Eu acho muito interessante, até por ser essa relação com um casal de mais idade, mais um que é diferente. Por exemplo, você vê hoje Uhum, de jovens sempre, né? As coisas têm referências às tecnologias celular e tal. E a história, né? A história que está na rádio, assim. Eu acho que não tem um diálogo com a história dela, mas tem um diálogo com o feminino mesmo, assim, né? sim, A busca sim. de um amor e, enfim. Eu, sinceramente, assim, o final me decepciona um pouquinho.
Você queria que fosse verdade? Ah, porque a história é boa, né? Você brincou, não devia ter brincado. Eu acho que tem uma coisa ali bem, né? Se tratando desse perfil de uma mulher Uhum. é, mais velha, que tem outros valores, uma outra questão é Sim. uma boa liberdade ali para a gente, a fala dela. Eu acho que a gente pode perguntar se isso foi só porque o público precisava saber ou não. Porque ao mesmo tempo, eu assisti, a primeira vez, eu assisti no Grupo Controle e tinha gente que tinha assistido a Fonte Madison e tinha gente que não tinha assistido. Então, as percepções do filme são muito diferentes. Durante o filme, direta, saber. E aí, você será que então o final é tão necessário exatamente para isso? Olha, se você não entendeu da onde que vem essa inspiração toda, é um filme. E porque também a pessoa que viu fica na dúvida, pô, esse cara tá copiando o Ponte Madison? Uhum. E não, assim, é uma referência mesmo, a brincadeira do casal. Mas é genial você pensar que o casal pode ter essa brincadeira, né? Sim, isso é muito legal. Porque até um ponto ele não sabe a revelar que talvez ele saiba do que ela tá falando. Mas até Sim. um certo momento ali, até a metade do filme, ele tá trincado ali, preocupado com o outro amor. É, ele fica, enfim. Eu acho que o pessoal tem que ver, porque eu acho que esse é um filme que tem, né? Sim. É porque a Ponte de Madison tem muito tempo que eu vi, não foi um filme que me Uhum. marcou muito. Então, assim, lembrei, mas não, sabe, os detalhes do filme não veio na minha memória, assim. Ah, eu voltei pra ver. Ah, Porque. é, Não, tem. E aí para mim é impressionante como que a forma como a Zora vai contando a história é tão dela, que eu visualizei tudo do ponto de vista dela, imaginei ela jovenzinha, lá com um boy, toda bonitona, sensual, igual ela vai descrevendo, assim. Aí na hora que você vai ver o Podmatch, ela tá descrevendo. Mas bem, é isso aí. é. É... Bom, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessa pauta do protagonismo feminino, né? Porque eu não sei quanto tempo falta agora. Eles pediram a questão do protagonismo feminino. Uhum. Bem, eu posso falar assim um pouco sobre como curadora de mostra, né? O Imagem dos Povos fez 2 edições sobre mulheres, uma preocupação muito clara de que a gente queria filmes que fossem dirigidos por mulheres, preferencialmente escritos por mulheres, que o protagonista fosse feminino e que a história fosse feminina. É, Foi difícil. Em 2018, a gente achou coisas muito boas, muito material bacana, mas não foi uma escolha fácil, assim, porque você tem muita gente produzindo muito, muitas mulheres produzindo muito, mas produzindo histórias masculinas. Sempre parando para poder fazer, contar a história de um outro homem, não de uma outra mulher. Isso vai do documentário para ficção. Em 2019, em 2020, a gente abriu um pouco. A gente falou, não, vamos focar nas diretoras mulheres e o tema livre. E, para nossa surpresa, quase todos os filmes eram sobre mulheres. Quer dizer, a gente já teve aí, em 2 anos um crescimento aí de produção feminina sobre mulher. Sim. E eu acho que isso, enfim, tem muito uma questão desses festivais mesmo procurarem essa questão do protagonismo feminino, né, e abrirem a discussão, né, o debate desse lugar de representatividade,
Enfim, eu acho que isso pode ter sido bem importante, porque eu entro com o Estado itinerante em 2016 e logo após Uhum, em 2018, e em todos os festivais que eu passei, assim, isso estava em pauta, sabe? Falar uhum, como essas histórias, enfim, em um primeiro momento, desse acesso, né? Assim, porque estamos sempre nos lugares como assistente ou pré-determinados, por exemplo, produção e direção de arte ou figurino e maquiagem, né? E não estamos nos lugares de uhum. autoria e tal, a questão do acesso. Quando passa um ano, 2 anos, aí eu acho que o falar do Sim. feminino e da mulher participando, né? Sendo também mulher, assim, nesse sentido de uma. Eu acho, assim, eu vejo mais muito como uma responsabilidade mesmo, sabe? De quebrar os paradigmas que muito foi criado pela TV, né? De personagens Uhum. femininas que estão sempre no mesmo lugar, que fazem sempre as mesmas coisas, ou que às vezes depois que saiu aquele selo, né? A gente veio pensar, não tem nem Sim. nome, né? Personagem feminino que o personagem não tem nome. Eu nem, gente, como então assim, eu acho que passa a ser uma questão muito importante. Eu não sei como que é a sua visão sobre isso. Assim, eu comecei com o estado itinerante um pouco com essa visão, né, de tirar, de Uhum. falar de uma forma de algo que já vinha sendo estereotipado pela TV, que é a violência doméstica, e querendo contar por um outro viés, abrir o leque, enfim. E aí, a partir disso, e a partir dessas discussões, de todos os debates, eu vejo isso um pouco como uma responsabilidade mesmo, assim, comigo, né, que sou, enfim, mulher, com as outras mulheres e com o cinema, assim. Mas a gente sabe que não é, enfim, que não é uma questão para todo mundo colocar isso nos filmes. Eu queria saber um pouco sua opinião, assim. Eu entendo as questões que as pessoas acham que são temas femininos e colocá-los, né? O olhar feminino vem dessa. Você tá me ouvindo? Tô. O olhar feminino. É porque você travou. Tem um momento que é assim, que a gente entender que o olhar feminino é você dar oportunidade para mulheres estarem podendo contar uma história, qualquer que seja ela, e que as mulheres não precisam estar sofrendo absurdamente para poder virar uma heroína. Porque de duas, uma, né? Ou é uma personagem que não tem nem nome, ou ela é uma personagem que tem que sofrer o pior para daí se reerguer e ser algum personagem interessante. E não precisa disso. E a nossa responsabilidade é criar as várias possíveis mulheres e as várias possíveis histórias. Porque também tem essa personagem. Sim, Os realizadores somos responsáveis por isso. A gente, como mostra, é responsável também por é, selecionar esses conteúdos e mostrar, né? Que o papel de mostra é pegar tudo que está aí, toda essa criação que está no ar aí, e falar assim, olha, gente, hoje nós vamos prestar atenção que trabalhar junto, né, para poder ser responsável, para poder dar essas aberturas. sim. As histórias eu concordo muito com você, é múltiplo, né? E, enfim, e existem muitas camadas também, né? Enfim, mulher Uhum. preta, mulher trans, a mulher, né? Existem muitas camadas, periferia e tudo. A questão que eu vejo é não contar sobre um mesmo olhar, o mesmo ponto de vista, sabe? Esse Sim. ponto de vista que é o ponto de vista do
patriarcado, que é o ponto de vista da opressão. Eu acho que a gente deve realmente fazer um exercício com olhar para que essas oportunidades né, de produção, que elas consigam, enfim, abrir caminhos para as mulheres, assim, Uhum. em todos os sentidos, assim, e um sentido, desse sentido simbólico, né, de como Sim. elas estão sendo vistas e representadas, eu acho isso muito importante. Tem uma coisa interessante, né? A gente está falando assim, você faz parte, né, também desse movimento novo de mulheres, é que até um certo tempo, as mulheres que nós já tínhamos, que produziam muito, elas estavam produzindo sob olhares masculinos. Por mais que elas estivessem fazendo filmes autorais, como a escola que elas tiveram foi só de cinema feito por homens, elas também só tinham esse olhar para poder escrever. E agora nós vamos estar criando uma nova geração que consegue ver a mulher pelo olho da mulher. Então, esse vai ter esse múltiplo olhar feminino. Sim. E aí, de novo, para reforçar, eu vejo de grande importância as mostras, os festivais, os diálogos, né, encontros, assim, eu acho que eles estão, enfim, tá ajudando muito a mudar, né, que a juventude Uhum. está vindo para assistir essas mostras e festivais enfim, repensar e fazer de uma Uhum. outra forma. Que é isso aí, né? É isso Passamos por aí. tudo. Eu acredito que sim, deixa eu dar aqui, ver aqui Ó, vamos lá, Ah, projetos futuros, um, fonte de inspiração, projetos futuros. Bem, o que eu posso dizer, eu posso dizer é o seguinte, o Imagem dos Povos está fazendo 15 anos esse ano. A gente fez uma edição especial de mulheres em março, no 8 de março, mas a gente está preparando um festival que chama Ilumina Minas, para comemorar os 15 anos no Imagem dos Povos. Então aguardo que em breve aí a gente já está divulgando a nossa programação. viu? Você travou? Paulo, Ah, eu acho que a gente tem que, não, maravilhoso, primeiro, o trabalho de imagem dos povos e essa relação, assim, de fazer a mostra para mulheres. E essa mostra vai ser via internet ou vocês estão pensando para um momento posterior, assim? nós estamos pensando numa grande ação, aproveitando que está todo mundo confinado, mas vou Ah, deixar para poder divulgar os detalhes logo mais. A gente está preparando uma surpresa gostosa aí para BH. massa. Estamos aí. Eles estão pedindo aqui para a gente Sim, chamar a Andrea, porque já vai encerrar. Parece que está. beleza. Então, deixo meu tchau aqui. Qualquer coisa também estamos disponíveis aí, só mandar uma mensagem. Obrigada por esse momento aí conosco. Obrigada, foi ótimo conversar, esse bate-papo com você. E estamos aí. Vamos ver. Beijo. Voltei? Maravilha, Andréia. Bem, obrigada, Maís. Uma sai, outra entra. Uma hora a gente consegue, né? Colocar todo mundo ao mesmo tempo aqui no Instagram. Obrigada mais uma vez, Ana. Obrigada, A querida. conversa eu estava aqui acompanhando a conversa, estava super gostosa. Pena que a gente tem um tempinho assim curtinho, né, para conseguir desenvolver tudo. Quem não assistiu ainda aos curtas, gente, Estado Itinerante e Poder Pare e Siga, eles ficam até amanhã no YouTube da Fundação, tá? Então, quem ainda não conseguiu, ou quem já viu e quer ver de novo para relembrar, depois que as meninas conversaram, corre lá, porque ainda dá tempo de ver. Até amanhã eles estão disponíveis gratuitamente lá no YouTube. Uma parceria do Circuito Municipal de Cultura, um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. Vou agradecer mais uma vez a Ana.
pelo bate-papo. Foi uma delícia ver vocês conversando, a gente elaborar algumas coisas, né, acerca dos curtas, porque às vezes a gente assiste e é bom a gente conseguir expandir, e fizeram um processo de explanar um pouco também sobre como é esse mercado do cinema, principalmente para as mulheres. Eu vou deixar aqui, só para quem está aqui, que o Circuito Fica em Casa tem uma série de atividades, tá? Amanhã, por exemplo, a gente tem a segunda pílula do grupo Giramundo, às 19h, tudo online. Na sexta, a gente tem o tutorial para lives, ao meio-dia. No sábado, a gente tem a exibição do espetáculo Aniversário da Comadre, do Teatro Público, às 15h. No domingo, a contação de histórias Vó Maria Vai ao Rio, também às 15h. E temos de quinta a domingo, sempre às 20h, Éramos em Bando, que é um novo trabalho do Grupo Galpão. Então, é só ficar acompanhado, ficar de olho aqui no Instagram, tá tudo sendo divulgado, ficar de olho nos stories, que tá tudo sendo divulgado, a programação tá muito legal. E a live vai ficar disponível aqui no IGTV, tá? Então, todo mundo, quem perdeu, quem quer ver de novo, quem quer pegar algumas referências que elas deram, é só ficar atento que a live a gente vai deixar disponível aqui, vai deixar disponível também nos canais do Circuito Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, tá, gente? Então, quem não assistiu, assiste. A programação completa, toda a agenda que eu falei, tudo que vai acontecer durante todo esse período, também está disponível no www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Tá joia? Qualquer dúvida, é só ficar seguindo aqui. A gente, até a próxima. Quem puder, fica em casa. Obrigada mais uma vez, Ana. Obrigada, Mai. André, eu queria só agradecer à Fundação, né, ao Circuito, foi pelo convite, por disponibilizar o filme. Muito obrigada. A gente que agradece. De novo, gente, vou reforçar sempre, quem puder, fique em casa e nos vemos numa próxima. Quem puder, Thank you.